Você sabe um monte de palavra em inglês, mas suas frases ainda ficam estranhas. Seu inglês você ainda sente que ele sai meio esquisito, você não consegue saber o que falar, como junta uma palavra na outra. Provavelmente isso acontece por causa das preposições. E eu vou te ensinar no vídeo de hoje como entender como elas funcionam e como aplicar ela nos seus estudos para que seu inglês melhore, obviamente. Para saber usar as preposições, primeiro você tem que saber para que elas servem. Então, para que servem as preposições? Para unir uma palavra à outra. E apesar delas serem palavras pequenininhas, elas são extremamente importantes na hora de falar inglês, na hora de construir uma frase. Por quê? Porque é através delas que a gente entende quem se relaciona com o quê, quem faz o quê, quando e aonde as coisas acontecem. Então, essa é a função principal das prepositions e é por isso que você tem que aprender a usar elas de uma vez por todas. Quais são os erros mais comuns que nós, brasileiros, cometemos quando a gente está aprendendo preposições? O maior erro, e gente, eu falo isso porque é o maior erro mesmo, é traduzir literalmente e achar que existe apenas uma tradução para cada preposição. Eu coloquei aqui como 2 erros, mas é basicamente a mesma coisa. A gente tem a tendência de traduzir palavra por palavra quando a gente está aprendendo inglês. Só que isso prejudica por uma série de coisas que eu não vou explicar agora. Eu vou gravar outro vídeo sobre isso mais pra frente. Mas todo mundo fala assim, to é para, for, mas também não é para? Não. Coisas diferentes acontecem quando a gente fala da estrutura da frase, das formas que as coisas acontecem em inglês. Então, não existe só um significado para a preposição. For pode ser para, por, pelo. To também pode ser para, pode ser por. Então, não dá para a gente associar apenas um significado e apenas uma tradução para as preposições em inglês. Então, esquece. Se você tem no seu caderninho escrito lá, to é isso, in é aquilo, esquece. Pensa no contexto. A partir de hoje, você vai parar de traduzir literalmente, tentar achar a palavra exata em português. Primeiro, porque tem palavras que não têm tradução exata. E segundo, porque isso só vai dificultar a sua vida. Então, existem várias possibilidades de tradução para as preposições e você vai começar a traduzir elas pelo contexto, não literalmente, ok? Essa é a coisa mais importante, é o erro mais comum que acontece quando a gente está aprendendo inglês. Outro erro que é muito comum, mas isso daí é mais questão de prática, né? A gente usa a preposição de mais ou a gente usa a preposição de menos. Então, às vezes, você coloca a preposição onde não tem e onde deveria colocar, você não coloca. Ou a gente troca a ordem. Por exemplo, ao invés de falar go to Italy, a gente fala to go Italy. Então, esse tipo de coisa que acontece, tá? Que tipo de coisa que a gente troca também? A gente usa o for para movimento, sendo que não existe for para movimento. A gente só vai usar to. Eu vou explicar mais para frente nesse vídeo exatamente qual que é a diferença de for e to, mas só para você ter uma ideia, você nunca vai usar o for para falar que você foi para a Itália, por exemplo. Você não fala go for Italy. Fala go to Italy. A gente confunde, além de for e to, muito in, on e at também. Então, aqui nessa aula eu vou mostrar um pouquinho dos exemplos das situações que a gente pode usar cada um, tá? E aí vai ficar muito mais fácil. Mas a primeira coisa, aquilo que eu já falei de não traduzir literalmente, entender pelo contexto e não tenta entender a preposição sozinha. Eu vou até colocar isso daqui. Sempre olhe a palavra mais perto da preposição. Você vai dar uma olhada, o que tem antes da preposição, o que tem depois da preposição. É um substantivo? É um verbo? Isso é traduzir pelo contexto, isso é procurar pequenos detalhes na frase, no texto, no parágrafo, enfim. E aí é assim que você vai conseguir entender o que significa. Então, você não vai traduzir só o to, você não vai traduzir só o in, você não vai traduzir só at, só on. Você vai traduzir
pelo menos ali 2 palavras juntos com a preposição ou 3. Então, às vezes, a gente tem conjuntos de expressões que são de 2 ou 3 palavras. A gente acha que cada palavra significa uma coisa, mas a gente precisa de 3 palavras para ter um significado só. Tá bom? E o último erro, que é mais comum, é a falta de prática. Então, se você não fala com frequência, se você não escreve com frequência, se você não lê, ler não garante que você vai memorizar. Ele até te ajuda, mas se você não pratica, você não vai saber como usar. Você vai saber como entender e como ler. Mas você não vai saber como usar porque você não está falando, você não está escrevendo. Então, esse é o segundo maior erro, tá? Porque o primeiro maior erro é a gente traduzir literalmente. Isso é uma das coisas que mais traz problema pra gente na hora da gente aprender inglês, principalmente para as preposições. Eu tô falando sério, gente. As pessoas odeiam preposições. Odeiam. Todos meus alunos, todos, sem exceção, odeiam aprender isso aqui. Então, acabou essa parte de erros mais comuns. Vamos para a explicação de cada preposição em si. Vamos lá. Prestem bastante atenção aqui. A gente tem prepositions of place, time, movement. Isso daqui é só a comparação de for e to. Então, quais são as ideias principais de preposições? Place, lugar. Time, de tempo. E movement, de movimento, direção. Então, a gente vai usar com esses propósitos. Esses são os fundamentos das preposições. Falar quando alguma coisa acontece, aonde e para onde alguém vai, para onde você está levando certa coisa. Vamos começar pelas de lugar. Nós temos aqui as clássicas in, on e at. A gente vai usar elas tanto para lugar quanto para tempo. E elas seguem basicamente essa diferença aqui. Eu tô sem a minha mesa digitalizadora, então vai ficar bem feio isso aqui que eu tô fazendo com o mouse, mas o importante é que vocês entendam. Aqui a gente tem in, on e at, divididos dessa forma. Isso facilita bastante a gente entender o uso geral de cada uma delas. O in ele vai ser bem geralzão mesmo. O on vai ser ali mais ou menos e o at vai ser uma coisa bem específica. Então, quando a gente está falando de lugar, lugares maiores, tipo países, estados, cidades, enfim. O on, lugares menores, tipo a sua rua. E o at, lugares bem específicos. Por exemplo, o endereço da sua casa, o endereço de onde você estuda, o endereço do seu trabalho. Isso serve tanto para lugar quanto tempo, tá? Então, se você pensar as preposições aqui nessa pirâmide invertida, isso vai facilitar muito a sua vida. Entendido isso, vamos aqui para os exemplos. Começando com in. The book is in the bag. Então, a gente vai usar in quando as coisas estão dentro de algum lugar. The book is in the bag. O livro está dentro da bolsa. She lives in New York. Lembra que eu falei que em lugares grandes a gente vai usar o in? She lives in New York. Então, é uma cidade, é um lugar bem amplo. Eu posso usar in aqui. The keys are in the drawer. As chaves estão na gaveta. Ou seja, mais uma vez, a gente está usando para representar que alguma coisa ou alguém está dentro de um lugar. Então, a gente tem ali the book is in the bag, the keys are in the drawer. Isso é o in. Agora, o on. Para que serve o on, gente? Lembra que eu falei que ele não é tão geralzão, mas também não é tão específico? A gente vai usar principalmente, quando a gente está falando de lugar, para demonstrar que alguma coisa está encostando na outra, está colocada em um lugar, por exemplo. The vase is on the table. O vaso está na mesa. There's a picture on the wall. Tem um quadro na parede. The cat is sleeping on the couch. A gente vai usar principalmente para demonstrar que alguma coisa está colocada, encostando um objeto no outro, uma pessoa está encostando no objeto. Então, the vase is on the table, superfície. There's a picture on the wall.
uma coisa encostando na outra também. Aqui o vaso encosta na mesa e aqui o quadro encosta na parede. The cat is sleeping on the couch. O gato está dormindo no sofá. O próprio gato se colocou, ele está deitado ali, está encostado no sofá. Além disso, de ser alguma superfície encostando na outra, seja uma pessoa, seja um objeto, a gente também vai falar de transportes, tá? Por exemplo, mas quando eu embarco, não que eu estou indo, que eu vou para o meu trabalho de bicicleta, por exemplo. Eu vou falar he's on the bus. Ele está no ônibus, ele subiu no ônibus. Então, a gente vai usar on the bus. Tá bom? A gente vai usar para essas situações de transporte também. Seguindo aqui esse raciocínio, a gente vai ter at, que é bem específico. Então, voltando. In é geralzão, on é mais ou menos, e o at é super específico. I'll meet you at the cafe. Eu te encontro na cafeteria. Então, no lugar exato. He's waiting at the bus stop. Ele está esperando no ponto de ônibus. E they are at the park. Eles estão no parque. Então, é muito específico. Não tem muito o que falar do at além disso, tá? Mas você sempre vai usar no local exato que você está. Ele é super específico, tanto para tempo quanto para lugar. Agora, a gente tem esses daqui que eles são um pouquinho mais simples, né? Porque a gente está falando exatamente de localização e eles têm um significado só. Então, next to. The lamp is next to the bed. Então, está exatamente ao lado. Uma coisa exatamente ao lado da outra. He sat next to his friend in class. Ele sentou ao lado do seu amigo na aula. Então, exatamente do lado do amigo dele. The supermarket is next to the pharmacy. Então, o mercado é do lado da farmácia. Exatamente um do ladinho do outro. Não tem segredo. Next to vai ser para isso. É só para falar a posição exatamente que alguém, um lugar ou algum objeto esteja. Between vai ser mais fácil ainda, porque a gente vai usar quando a gente tiver duas coisas e tem uma outra dentro delas. Então, por exemplo, a gente tem aqui 2 prédios e eu estou te esperando entre esses 2 prédios. Tá? Então, between significa algo que está realmente entre. Então, the library is between the school and the bank. A biblioteca está entre a escola e o banco. She sat between her parents. Ela sentou entre os pais dela. There's a tree between the 2 houses. Tem uma árvore entre as 2 casas. Então, gente, algo entre uma coisa e outra. Esses são muito mais simples que o in, o on e o at. E sem comparação. Behind. Eu tenho alguma coisa atrás da outra. Então, por exemplo, the car is parked behind the house. O carro está estacionado atrás da casa. Então, a gente vai ter a casa aqui. E ele vai estar, vamos supor, que isso aqui é o lado de trás. Vai parecer que está do lado, mas enfim. Ele está bem aqui atrás da casa. Certo? Então, do lado de trás da casa. She stood behind the door. Então, eu tenho a porta aqui. Ela está aqui atrás da porta. The dog is hiding behind the couch. A gente tem o sofá aqui. Atrás do sofá, eu tenho o cachorro. Certo? Behind vai ser atrás. Parar exatamente atrás de alguma coisa. Under, alguma coisa que está exatamente embaixo de outra coisa. Seja um andar abaixo ou alguma coisa embaixo da cadeira, embaixo da mesa, embaixo da cama, igual a gente tem aqui. The shoes are under the bed. Então, a gente tem a cama e os sapatos aqui. The cat is under the table. O mesmo raciocínio. E he found the ball under the chair. Ele encontrou a bola
embaixo da cadeira. Então, mais uma vez, sem segredo, under significa alguma coisa embaixo da outra. Ok? In front of também vai ser simples, significa algo que está em frente da outra. The car is parked in front of the house. O carro está estacionado na frente da casa. She stood in front of the mirror. Ela está na frente do espelho. The bus stopped in front of the school. O ônibus parou na frente da escola. Então, se between vai ser entre, under vai ser embaixo, behind é atrás, in front of é na frente. Então, in front of é o oposto de behind. E qual que é o oposto de under? A gente tem aqui o above. Above é algo estar acima. Então, a gente tem aqui, the picture is hanging above the sofa. A gente tem o sofá aqui, finge que é um sofá, e o quadro está aqui, em cima, um nível acima. Under é um nível embaixo, above é um nível acima. The helicopter flew above the city. O helicóptero voou acima da cidade. Então, no céu, acima de todo mundo. E there are clouds above the mountains. Então, a gente tem aqui as montanhas e above the mountains a gente tem clouds. Opa, que não está aparecendo meu lindo desenho aqui. Mountains and clouds. Tá bom? Above é o oposto de under. In front of é o oposto de behind. Tirando o in, o on e o at, prepositions of place são super fáceis de lembrar, porque é justamente você descrever aonde que alguém ou algum objeto está localizado ou algum lugar também. Você vai usar isso quando na sua vida? Para dar direções. Para alguém na rua, para você escrever, falando sobre alguém, descrever uma cena, enfim. Você vai usar para tudo, absolutamente tudo. É até difícil falar cada parte da sua vida que você vai ter que usar essas preposições. Eu acho que eu teria que fazer outra aula só para isso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre preposições de tempo agora. A gente começa com as famosas in, on e at, de novo. E como é que a gente vai usar? Lembra, geralzão é o in. O on é uma preposição mais ou menos geral, nem tão geral, nem tão específica. E o at vai ser 100% específico. Situações de exemplo. We'll meet in the morning. Então, eu vou usar para falar in the morning, in the afternoon, in the evening. In the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. In the evening, no finalzinho da tarde, ali quase noite. He was born in 1990. Eu estou focando no ano em que ele nasceu. Então, quando eu estou falando de um ano, é um espaço de tempo bem grande. Então, eu posso usar in. In the evening, in the morning, quando você coloca ali do dia, de 24 horas, amanhã, à tarde, é um espaço de tempo bem grande. Então, eu posso usar in também. She usually studies in the evening. Tá bom? She usually studies in the evening. Ela geralmente estuda no final da tarde. Posso usar em meses também. Por exemplo, he was born in May. Quando eu estiver falando só o mês, eu posso usar in. Também mês são 30 dias ali. É uma quantidade de tempo considerável. Agora, sobre o on, já que ele não é tão específico, nem tão geral. A gente vai usar lá para fazer... Nossa Senhora, travei aqui. A gente vai usar para falar os dias da semana. My birthday is on Friday. Ou datas específicas. We'll meet on March 5th. E aí a gente vai usar também não só para o dia da semana, mas a gente falava de manhã in. Se eu vou juntar o horário mais o dia da semana, o que prevalece é o on, tá bom? The exam is on Monday morning, não in
Monday morning. É muito comum as pessoas confundirem isso, mas quando eu junto o horário mais o dia da semana, quem prevalece vai ser o on, tá bom? Diferenças aqui. Vou até abrir. Não sei se dá para ver direito na tela, mas se eu tirar o zoom dá. He was born in May. Quando eu falo apenas o mês, eu uso in. Quando eu falo o mês junto com a data, eu tenho que usar on. Aqui é super geral. Aqui já começa a ficar mais específico, porque eu tenho o mês e a data. Então, eu já vou mudar para on. E, obviamente, quando eu estiver falando super, hiper, de um jeito super, hiper específico, né? Por exemplo, no horário que eu vou fazer alguma coisa, não só o dia e a data, eu vou usar at. E a gente tem exceção ali, que eu acabei esquecendo de colocar. Isso é uma exceção, tá, gente? Exceção à regra. A gente vai falar at night. Por exemplo, I read at night. Ah, mas quando é manhã, tarde, fim da tarde, não é in? Por que vai ser at? É uma exceção da regra, gente. A gente tem que usar o at na hora que a gente vai falar night. Não é por questão de espaço, de tempo, nada. É uma exceção da regra. A gente tem que memorizar, não tem o que fazer nesses casos, infelizmente. Então, vocês vão reparar que é mais sobre horários. The train leaves at 6 p.m. O trem vai embora às 6 da tarde. We'll meet at noon. A gente se encontra ao meio-dia. She goes to bed at midnight. Ela vai para a cama à meia-noite. E I read at night. Então, tudo aqui eu estou falando do horário que eu estou fazendo alguma coisa. Quando eu estou falando de lugar, eu vou falar exatamente do endereço certinho. Quando eu estou falando de tempo, eu vou falar do horário exato que alguma coisa acontece. Agora a gente tem aqui algumas preposições que são mais fáceis do que as famosas in, on e at, que é before, after, during, until. Before e after, a maioria das pessoas já conhecem. Antes e depois. During, durante. E until é até, quando eu coloco um limite ali de tempo para alguma coisa acontecer. Então, se before é antes, a gente tem aqui alguns exemplos de frases. I need to finish this project before 5 p.m. She always arrives before the meeting starts. You should wake up before sunrise. Qual a tradução aqui? Eu preciso terminar esse projeto antes das 5 da tarde. Ela sempre chega antes da reunião começar. E você deveria acordar antes do amanhecer. Então, gente, não tem nem muito o que explicar. Before significa antes. A gente vai usar para mostrar a cronologia, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Falando em depois, after é o que a gente vai usar para falar o que vem depois. Let's have lunch after the meeting. Vamos almoçar depois da reunião. He'll call you after dinner. Ele vai te ligar depois do jantar. They went home after the movie ended. Eles foram para casa depois que o filme acabou. Então, mesma coisa. Não tem nem muito o que explicar. É antes e depois. E muita gente fala assim, teacher, eu vivo confundindo um com o outro. O que eu dou de dica para o pessoal lembrar qual que é qual? Pense em after party. O after party, ele vem o quê? Depois da festa. Então, after, depois. É o jeito mais fácil que a gente tem para memorizar qual significa antes, qual significa depois. Beleza? Agora, esses aqui, muitas pessoas têm dúvidas como usa também, mas vai ser bem facinho. During, eu vou usar realmente durante, quando algo ainda está acontecendo ao mesmo tempo. She fell asleep during the movie. Então, ela dormiu durante o filme. She fell asleep during the movie. He made a phone call, during lunch. Então, ele fez uma ligação durante o almoço, ao mesmo tempo.
The lights went out during the storm. Então, as luzes se apagaram durante a tempestade. Então, não é que é ao mesmo tempo, igual o present continuous, que são coisas que acontecem durante um tempão. Mas eu tô aqui, tá caindo uma tempestade e apaga a luz. Foi durante a tempestade. Until vai ser o limite, né? Então, aqui acontece num ponto específico do tempo. E aqui eu coloquei o limite. I'll stay until 6 p.m. Sei lá, tô numa festa. Falo, eu vou ficar só até às 6. I'll stay until 6 p.m. We talked until midnight. A gente ficou conversando até meia-noite. Então, passou um tempo. Eu posso falar we talked during 5 hours. Posso. Durante 4 horas. Mas também we talked for hours. Nós conversamos por horas. Também já funciona. Por que eu posso falar a mesma coisa com várias preposições diferentes, teacher? Porque tudo depende do contexto, tudo depende do foco que você quer dizer. Então, lembra que as preposições, elas juntam umas palavras nas outras e elas te trazem exatamente o significado, quando, aonde alguma coisa acontece. Então, se eu falar we talked, a gente conversou. Eu não sei se foi uma conversa legal, quanto tempo durou, aonde foi essa conversa, com quem foi essa conversa. Então, quando eu quero adicionar quem, como, onde, quando, inclusive tem uma aula aqui sobre formar frases, a gente vai ter que usar as preposições. E aqui a última, you can play until dinner time, você pode jogar até a hora do jantar. Então, gente, essa aqui, o pessoal tem um pouquinho de dúvida, mas é mais questão de prática mesmo, porque não tem muito segredo. Não é aquele tipo de palavra que você tem 50 mil significados para a mesma palavra, pronúncias diferentes para a mesma escrita. Não é. O que mais confunde é o in, o on e o at, porque eles têm vários significados para a mesma palavra. Isso confunde mesmo. É uma das coisas mais difíceis. Até quando você está no intermediário, ou o pessoal do avançado, às vezes também confunde. Então, treinem bastante. Falem muito, escrevam muito, que vocês vão conseguir entender exatamente como usar as preposições. Agora aqui, gente, vamos falar de movimento. Para que servem preposições de movimento? Para eu falar para onde eu estou indo, se alguma coisa encontrou com a outra, por exemplo, into, um esbarrão, um empurrão. Across, através. Through, over, along. Tá bom? A gente tem aqui o to. I'm walking to the store. Eu demonstro a direção que eu tô indo. Então, eu tô indo em direção à loja. They're flying to Spain tomorrow. Eles estão indo em direção à Espanha. He's going to the gym after work. Ele vai trabalhar. Ele vai para a academia depois do trabalho. Então, eu mostro para onde eu vou. Então, e todos têm a ver com um verbo de movimento, né? Walk, fly, go. Então, eu não vou usar o to quando eu estiver falando de movimento, de direção. To não, desculpa. Eu não vou usar o for quando eu estiver falando de direção. Eu vou usar o to para isso. Então, eu não falo I'm walking for the store. I'm walking to the store. Não é flying for Spain. Flying to Spain. Tá? Então, muito importante. To e for são os que a gente mais confunde. Into e onto. Aqui a gente demonstra, igual a gente tem o in e o on, alguma coisa que está numa superfície ou dentro de algum lugar. É uma junção do in e do on com to. Então, eu demonstro a direção que eu estou indo ao mesmo tempo que eu mostro o lugar. Então, por exemplo, she walked into the room. Ela andou para dentro do quarto. The dog ran into the house. O cachorro correu para dentro da casa. He jumped into the pool. Ele pulou dentro da piscina. Então, de novo, o in, ele até tem a ver com inside. Vou falar que eu estou dentro de algum lugar
E into, eu vou falar a direção para dentro de algum lugar, dentro da piscina, dentro do quarto, dentro da casa, enfim. Lembra que on era de superfície, então she climbed onto the roof. Ela foi para o telhado, ela foi para a superfície do telhado. He jumped onto the bed. Ele pulou na cama, não into the bed, porque se fosse into the bed, ele estaria dentro da cama. Ele está na superfície da cama, pulando na superfície da cama. Então, he jumped onto the bed. The cat leaped onto the chair. O gato subiu na cadeira. Mesma coisa, subiu na superfície. Então, isso aqui é uma junção de lugar com direção. Junção de in com to e de on com to. Quando eu tenho into, eu sei quem está indo para dentro de algum lugar ou de algum objeto. E onto, eu sei em qual superfície esse animal, esse objeto, essa pessoa está subindo. E aqui, gente, para finalizar essa questão de movimento, a gente tem as que são mais fáceis, igual quando a gente tem ali under, above, before, after, que só tem um significado, que é across. Então, across vai ser cruzar a rua, cruzar o lago, cruzar a ponte. They walked across the street. We swam, across the lake. She ran across the bridge. Então, eu cruzei. Eles andaram cruzando a rua, assim. We swam across the lake. Eu cruzei o lago nadando. E eu cruzei a ponte correndo. Então, across vai ser cruzar, certo? Through, que é uma palavrinha difícil de pronunciar também, que o povo morre de ódio, vai ser através, passar através de algum lugar. Então, we walked through the tunnel. The car drove through the city. He looked through the window. Então, nós andamos através do túnel. Então, o túnel atravessa um lugar. Through the tunnel. The car drove through the city. Eu atravessei a cidade. He looked through the window. Ele olhou através da janela. Então, quando eu olho pela janela, eu vejo através do vidro. Eu posso usar through também. Aqui a gente vai ter over. The plane flew over the mountains. She jumped over the fence. E he threw the ball over the wall. Muita gente confunde o over com o que a gente viu lá nos de lugares com above. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. She jumped over the fence. A gente tem aqui uma cerquinha, certo? E aí a gente tem uma pessoa que pulou a cerca. Então, ela pulou sobre a cerca. Não é que ela tá aqui em cima, igual above. Mas ela fez esse movimento de sair daqui e pular sobre. É a mesma coisa aqui. The plane flew over the mountains. Então, o avião foi voando aqui em cima das montanhas. Mas é porque ele está mostrando o movimento. O above, ele está mostrando só que ele está parado. Aqui eu estou fazendo um movimento. Então, essa é a maior diferença entre o above e o over. É o movimento que eu faço por cima de algum lugar. He threw the ball over the wall. Então, a bola foi por cima da parede. Eu preciso me acostumar aqui de mostrar os meus desenhos certinho para vocês. Então, aqui o desenho do avião voando por cima das montanhas em movimento, a pessoa pulando a cerca em movimento e a bola passando por cima do muro em movimento também. Então, o over vai indicar movimento, enquanto o above ele só vai mostrar que o negócio está parado ali em cima de alguma coisa. Certo? Agora, a última de movimento, a gente vai ter o along. We walked along the river.
He drove along the highway. They strolled along the beach. Esse vai ser um pouquinho parecido com o across, mas o across eu indico que eu cruzei. Eu fui de uma ponta à outra, cruzando. We walked along é quando eu ando ao longo mesmo. Eu ando bem perto. We walked along the river. Nós andamos ao longo do rio. Nós fomos seguindo ali por onde corre o rio, o caminho do rio. Fomos andando por ali. He drove along the highway. Ele dirigiu ao longo da estrada. Então, ele seguiu a estrada dirigindo também. E they strolled along the beach. Eles foram andando na praia, ao longo da praia, seguindo o caminho da praia. Tá? Então, along e across são muito parecidos. Across, eu estou cruzando, indo de um lado para o outro. E aqui no along, eu estou acompanhando. Certo? E para finalizar, gente, eu acho que é um dos momentos mais esperados pelas pessoas quando a gente tem aulas de preposição. 2 momentos muito esperados, né? O when e o on e at, mas a gente já fala sobre eles bastante hoje. E o uso do for do to. Qual que vai ser o uso do for do to? O for, eu tenho 2 significados. O to, eu tenho só um. Eu nunca vou usar o for para movimento e direção. Lembram? Eu vou usar o to para isso. Para que eu vou usar o for, então? Para o propósito, para o benefício de alguém ou de algo. Por exemplo, she's going to the store for some milk. Então, qual foi o propósito dela ir para a loja? Comprar leite. For some milk. Ela foi atrás de leite. This gift is for you. Qual é o propósito desse presente? Agradar você, presentear você. Então, é o benefício de alguém ali também. Então, a gente tem tanto o benefício quanto o propósito juntos nessa frase. E I need a pen for writing. I need a pen. Tá bom, você precisa de uma caneta, mas para quê? For writing. Eu preciso escrever, tenho que fazer uma redação, fazer uma prova, sei lá. Então, é o propósito dessa caneta. Eu vou usar o for como propósito. E duration, quando eu estiver indicando quanto tempo alguma ação durou. I studied for 2 hours. Eu estudei por 2 horas. We stayed in the hotel for 3 nights. A gente ficou no hotel por 3 noites. E he's been working for 10 years. Então, ele trabalha nessa empresa, por exemplo, for 10 years, por 10 anos. A gente ficou no hotel por 3 noites. Eu estudei por 2 horas. Então, eu vou usar para duração. Quanto tempo durou aquela atividade, aquela ação, aquela tarefa. Eu vou usar para indicar o propósito. Então, eu preciso desse microfone para gravar minhas aulas. Eu estou gravando aqui há 41 minutos. Então, duração e propósito. E o to, a gente já viu na direção, mas aqui tem mais alguns exemplos. I'm sending the letter to my friend. Estou enviando a carta para meu amigo, então a direção da carta é para o meu amigo. We drove to the beach. A gente dirigiu em direção à praia. E she walked to her office. Ela andou até o escritório dela. Então, eu estou sempre demonstrando a direção que as pessoas vão quando eu uso o to. Muita coisa, gente. Acho que essa foi a aula mais longa que eu gravei até agora. Sem brincadeira, muita coisa. Ficou tudo bagunçado do que eu tinha planejado lá no começo. Mas é isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, que tenha feito sentido. Eu sei que é muita informação, mas assistam esse vídeo de novo, anotem, pratiquem principalmente, escrevam sobre o dia de vocês, tenham um diário, façam exercícios. Aqui dentro da plataforma da Brazilian English, a gente tem exercícios, a gente tem áudios que vocês podem usar para praticar. Mas, assim, a essência da aula é essa. Os erros comuns que a gente comete com preposição, para que elas servem e em quais situações a gente vai usar.
Eu tentei resumir o máximo que deu nessa aula. Então, qualquer dúvida que fique, se vocês lembrarem de alguma outra dúvida que vocês têm em relação à preposição, comenta aqui. Dá o seu feedback dessa aula, se foi confusa a explicação, se não foi. Vai me ajudar muito a melhorar os próximos vídeos aqui para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Tá bom?